todos, sejam muito bem-vindos. Pessoal aqui do Facebook, o pessoal do Instagram, são 10h30 e a gente começa agora o nosso culto dessa manhã de sábado, a nossa reflexão para essa manhã, e eu convido você para ficar comigo aqui. A gente não vai demorar muito aqui. Você sempre percebeu que os cultos não demoram mais do que 45 minutos. Então, fica comigo aqui até o final. Hoje pela manhã nós vamos falar a respeito de Jesus, o Verbo de Deus, e eu gostaria muito que você pudesse sair dessa transmissão aqui, dessa live, abençoado mesmo por Jesus, viu? Então nós vamos, nesse momento aqui, estudar a Bíblia, tá? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Tá? Nós vamos aqui estudar a Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta ali no Evangelho e nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Tá bom? Evangelho segundo João. Bom dia para você que está chegando aqui. Tem muita gente bonita. O pessoal aqui do Instagram também. Que felicidade me dirigir a vocês nesse momento. Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã ensolarada de sábado. Nós agradecemos ao Senhor pelo dom precioso da vida e pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo. Ajuda-nos agora que vamos estudar a Bíblia. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está com a Bíblia aberta? Eu quero ler aqui uma carta que vai ilustrar aqui a reflexão dessa manhã. Essa carta, ela já aviso de antemão que ela não tem, é uma lenda, né? Ela não tem um valor histórico, assim, não sei, não sei se eu gostaria ou se eu não gostaria que isso fosse verdade, mas a carta não reflete de fato quem é Jesus, né? Mas ela ilustra bastante a curiosidade que as pessoas têm a respeito da fisionomia de Cristo, de como ele era fisicamente. Mas a carta, ela circulou na Idade Média e ela é uma lenda. Então, historicamente, ela não tem valor documental. Aliás, valor documental não, desculpa. Teologicamente, ela não tem valor documental. Historicamente, ela tem o seu valor, mas ela não condiz com a realidade, com a verdade. Tá bom? Mas eu queria ler para você como ilustração. Tá bom? É uma carta que é atribuída à autoria ao senador romano Públio Lentulus, escrita supostamente a Tibério César. E ela descreve as características físicas e morais de Jesus. E eu vou ler para você. Abre aspas. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol,
porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece apavora e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que ninguém nunca o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, o qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. E a carta continua, e eu não vou continuar lendo porque tem mais uns 2 parágrafos aqui pela frente, mas a carta, ela, como eu lhe disse, é uma lenda, ela não é uma descrição exata, fidedigna de quem é Jesus, então não se empolgue muito. No entanto, é uma descrição poética e assim, poética nos nossos termos ocidentais, né? Bonita, né? Cheia de detalhes e que enche realmente os olhos aqui e faz com que a gente comece a pensar um pouco sobre quem era Jesus, né? Bem, eu não vou descrever aqui características físicas de Jesus, não é essa a minha intenção. Eu sei que boa parte do imaginário popular tem esse Jesus aqui, e eu não tenho pretensão de, neste culto, tentar fazer uma descrição física de Jesus. Mas eu quero apresentar quem é Jesus de acordo com as Escrituras. De maneira mais detida, eu quero ficar dentro do capítulo 1 do Evangelho de João, dentro daquilo que nós chamamos em teologia de prólogo de João. Na literatura existem os prólogos, né, que são as introduções de um escrito. E João também tem um prólogo. E este prólogo vai do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 18. E nós vamos ficar aqui dentro deste prólogo hoje. E já é muita coisa. E a gente não vai conseguir explorar tudo. A gente vai arranhar aqui a superfície do prólogo de João. Mas eu quero, nessa manhã de sábado, poder repartir com você as impressões que eu tive, poder repartir o entendimento do texto, e a gente vai falar de Jesus. O culto desta manhã é um tributo a Cristo, uma menção de louvor mesmo a Ele. Jesus é incrível. Eu tenho dito esta frase e repetido ela não é minha, é de Walter Wink. Se Jesus não tivesse existido, nós não teríamos como ter inventado. Jesus rompe, quer um assunto para romper a mente, pense em Jesus, pense na encarnação de Jesus, pense em Jesus enquanto esteve aqui como o Senhor dos mundos, o Rei do universo, pôde se diminuir tanto e vir aqui e habitar conosco e estar entre a gente. Isso é demais para minha mente pensar. Meu calibre mental não consegue comportar, né, tamanha revelação. Eu tenho diante de mim aqui algo que me faz simplesmente me render diante da revelação e admirar esse Deus cada vez mais. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aliás, eu já convidei, provavelmente você está com a sua Bíblia aberta, no quarto Evangelho, o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João. Nós temos aqui 4 relatos do Evangelho. É um mesmo Evangelho, o Evangelho é de Jesus Cristo. E ele é relatado pela ótica, pela visão de Mateus, pela visão de Marcos, conforme Lucas entendeu e enxergou, né? E nós temos o relato de acordo com o Evangelho de João. E eu gostaria de ler o texto. Eu vou fazer uma leitura corrida dos 18 versículos e depois nós vamos fazer algumas considerações aqui sobre o que lemos aqui. Palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É riquíssimo esse prólogo. Essa introdução aqui, nós poderíamos ficar a vida toda debruçados sobre esse texto. É de uma profundidade teológica inigualável. E há muitas curiosidades aqui no prólogo, né? Por exemplo, esse prólogo, ele funciona como se fosse uma espécie de índice. Quando você compra um livro, né, você pega o livro, né, eu estou aqui com esse livro aqui de Dietrich Bonhoeffer, chamado Discipulado, e aí você pega o livro, eu estou relendo esse livro aqui, por isso que ele está aqui na minha mesa. Você pega o livro e aí você vai lá no índice. Geralmente, quando você compra um livro, o que você faz? Você olha a capa, você olha a contracapa, você lê aqui essas aletas, eu acho que esse é o nome, você lê essas abas aqui. Se você é como eu, você vai ler a contracapa também, o que está escrito, você vai ler aqui, e aí você vai para o índice do livro. Geralmente é o que eu faço. E aí eu vou olhar ali as seções, as partes, eu vou olhar os capítulos, e às vezes um capítulo me chama a atenção, eu vou até ele. O prólogo do Evangelho de João funciona como o índice de um livro. Você vai até o índice e aquele índice vai te direcionar para aonde o assunto vai ser tratado. Por exemplo, quando nós lemos aqui os 3 primeiros versículos, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você lê isso aqui, você descobre, claro, você lendo também o verso 15, quando João dá o testemunho, fala assim, ele é antes de mim, ele tem a primazia porquanto já existia antes de mim. Os 3 primeiros versículos falam dessa pré-existência do Logos, essa pré-existência do Verbo, que ele existe antes deste relato aqui, né? E aí, esse assunto vai ser tratado lá no capítulo 17, verso 5, por exemplo. Olha só, 17, verso 5 diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Tá vendo?
O prólogo, ele é uma introdução, ele é um índice, é um sumário que direciona o leitor para, ó, vamos tratar desse assunto no livro. João mais ou menos está dizendo isso, a gente vai tratar desse assunto no livro. E ele trata mesmo do assunto. O verso 4, por exemplo, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse assunto vai ser tratado lá no capítulo 8. Olha só, capítulo 8, se eu não estou enganado, é o versículo 12. É, o versículo 12 do capítulo 8, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tá vendo o que eu estou dizendo, como que o prólogo funciona como um índice de um livro, um sumário. Ele funciona como aquele índice do livro que você pega lá e você sabe assim, ó, aqui está tratando desse assunto, aqui está tratando desse assunto. Então, eu não vou pegar tudo aqui porque tem muita coisa, mas eu vou pegar um último exemplo aqui, do último verso. A gente pegou dos primeiros, vou pegar do último verso que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui fala que Jesus, ele é o unigênito, o Deus unigênito. Aqui no verso 18 e no verso 14 também fala dele ser o unigênito. Esse assunto é tratado aqui no capítulo 3, no verso 16, quando diz assim, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a cristandade, de todo mundo religioso cristão, seja João 3,16, que a gente pode falar até de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, você está entendendo o que eu estou dizendo? O unigênito. Então, o prólogo de João, dos versos 1 até o versículo 18, funciona como uma espécie de índice de um livro. E é muito interessante que a gente tenha isso em mente quando for estudar o quarto evangelho. Tá bom? Então isso é importante. Vamos voltar lá para o primeiro versículo. Quando você lê no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Quando você lê no princípio, essas palavras aqui, inevitavelmente levam o leitor a Gênesis capítulo 1, verso 1. Inevitavelmente. João está fazendo com que o leitor, a mente do leitor, seja remetida, seja lançada, jogada lá pro capítulo 1 de Gênesis. É inevitável que a sua memória, você tem um banco de dados aqui, e quando você lê isso daqui, você se lembra de Gênesis capítulo 1, verso 1. João está conectando o leitor à criação, a semana da criação. João está conectando o leitor e conectando Jesus como sendo esse princípio que estava lá no início, que estava lá no começo, executando todas as coisas. O texto aqui, a palavra utilizada é verbo. No princípio era o verbo. Esse verbo era o princípio e esse princípio era o verbo. Jesus é esse agente da criação. A palavra aqui utilizada é traduzida do grego logos, que poderia ser traduzida como palavra também, né? E é traduzido aqui como verbo. Verbo na língua portuguesa é uma palavra para expressar a ação. Verbo é uma palavra que denota ação. Então, Jesus é essa palavra ativa, essa palavra que tá em movimento, que está executando alguma tarefa, que está fazendo alguma coisa. Jesus é essa palavra que age. Jesus é esse criador. E o texto fala que ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. João não mede as palavras. João
não economiza em declarar que Jesus era Deus, plenamente Deus. Existem muitas pessoas que tentam diminuir Jesus, né? Existe até uma tradução que coloca esse Deus aqui com D minúsculo, né? Tentando mostrar que Jesus não era plenamente Deus Jeová, mas que ele era um demiurgo, né? Um Deus pequeno, criado, mas Jesus é plenamente Deus. João não economiza com as suas palavras, e os teólogos sérios, nenhum teólogo sério acredita em Jesus como sendo um Deus com D minúsculo. Nenhum teólogo sério crê nisso. Nenhum. Todos aqui, se você pegar aqui, vão expressar claramente que Jesus é plenamente Deus. E ele estava lá criando. Jesus é esse agente criador. E aqui João está querendo expressar que ele vem realizar uma nova criação. Ele vem recriar o ser humano. Os evangelhos são relatos destinados para um público-alvo. Mateus escreve tendo em mente, ou a intencionalidade do escrito de Mateus é para que ele alcance o povo judeu. Mateus escreve tendo como destinatários os judeus. Marcos escreve tendo como destinatários os romanos. Lucas escreve tendo como destinatários, como objeto dos seus escritos, os excluídos, aqueles mais... Lucas é um evangelho universal, né? Ele tem como objetivo alcançar o povo gentílico, e aqui João tem um objetivo: ele quer alcançar um povo diferente, ele quer alcançar a igreja, ele quer alcançar esse povo que está nascendo, e Jesus quer transformar esse grupo num grupo diferente. Ele quer criar este grupo como o ideal da criação de Deus. Assim como a criação foi deturpada, Jesus vem aqui para renovar essa criação. Então, o Evangelho está nos apresentando um novo recriar de um mundo, de um povo feito para Deus, feitura de Deus e para Deus. E o verso 4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui, assim como na criação, o palco da criação é iluminado, Jesus também vem como luz e ele ilumina cada canto escuro, justamente para executar uma nova fase na vida dos seres humanos, na vida da humanidade. Jesus é o segundo Adão, é o humano, é o Deus que se fez humano, 100% Deus, 100% homem. Ele é chamado de monogenese, a gente vai trabalhar esse assunto um pouquinho mais adiante, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas ele é esse representante da humanidade, e ele quer fazer humanos a partir dele, de como ele é. Então é essa nova criação que está sendo proposta aqui. E dos versos 6 em diante, o texto fala de João, que veio dar testemunho de Jesus. João o Batista, né? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João Batista veio dar testemunho de Jesus, de que aqueles que crescem em Jesus seriam feitos filhos de Deus. Olha só, o texto é muito claro aqui.
os quais não nasceram, verso 12, desculpa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem no seu nome se tornarão filhos de Deus, né? Os quais não nasceram segundo o sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mais da vontade de Deus. Aqui é um novo nascimento, aqui é uma nova criação. É isso que Jesus está propondo, é isso que o João está apresentando e propondo aqui, que Jesus veio realizar. Jesus veio realizar aqui uma nova criação, uma recriação. E a gente poderia tirar lições para nós aqui, né? Nós permitimos mesmo que Jesus opere em nós uma nova criação? Ou a gente é aquele mesmo velho homem que a gente era antes de conhecer Jesus, antes de ser encontrado por Ele e de aceitá-lo no coração? Se a gente continua sendo aquele mesmo velho homem, com os mesmos velhos gostos, velhos hábitos, né? Incorrigível, que mudança que houve em nós, né? É uma coisa para a gente pensar mesmo. Se não houve mudança em nós, se não há mudança em nós, se o nosso temperamento não muda, se os nossos gostos não mudam, e se a nossa mente não muda, se não há uma mudança de mente, se a gente não está sendo mais parecido com Jesus hoje do que éramos há 20 anos, há 10 anos, alguma coisa não está funcionando. Não está havendo recriação em nós, né? O texto diz que o Verbo se fez carne e habitou. O Verbo encarnou. A gente normalmente diz que fala do nascimento, né? Existem 3 formas de alguém vir ao mundo, né? Pela criação, Adão e Eva são os únicos que foram realmente criados. Assim, Deus colocou a mão ali para executar a obra. Pela criação, pelo nascimento, todos nós nascemos, nossos pais se relacionaram intimamente e nós nascemos. E tem uma terceira forma, através da encarnação. Jesus aqui, como Adão foi criado, Jesus aqui encarna. Ele encarna. E o texto diz que ele habita. O verbo skenô é o verbo para habitar aqui. Skenô é armar a tenda. Armar a tenda. Jesus construiu a casa dele aqui. Esse habitar aqui, o verbo, nós não temos na língua portuguesa, seria tabernaculou. Jesus tabernaculou conosco. Ele não fingiu ser um ser humano. Ele realmente se fez homem. Ele se fez homem. Ele habitou conosco. Ele veio sentir na pele o que a gente sente. As nossas mazelas, as nossas dores, o nosso sofrimento. Jesus se identifica conosco. Isso aqui é coisa linda de se compreender. Jesus não fingiu encarnar. Jesus não fingiu um holograma que apareceu aqui. Não, ele realmente sentiu na pele o que o ser humano sente. Ele veio aqui e habitou conosco, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui o termo unigênito aparece, e ele aparece no versículo 18 também. No versículo 18 também ele aparece. Unigênito, ele é o monogenes. Essa é a palavra grega utilizada por João. Ele é o monogenes de Deus. Monogenes, único do gênero, único da espécie, único do tipo, exclusivo, inigualável, incomparável. Não houve ninguém igual a Jesus. Não há ninguém igual a Jesus. E não haverá ninguém igual a Jesus. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus é plenamente Deus
e é plenamente homem, me enche o coração de esperança de que eu não estou largado aqui sozinho às traças, neste pequeno planeta azul em rebelião. Jesus se identificou comigo, Jesus se identificou com você nas lutas, na nossa, nas nossas mazelas, e Ele nos salva disso. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Jesus, se não tivesse existido, não teria como ter sido inventado. Jesus é incrível, incrível. Eu louvo a Deus todas as vezes que eu olho para a revelação e Jesus rompe realmente com a minha compreensão mental. É um assunto que a gente fica pensando, pensando, e se a gente pensar muito, a gente não consegue esmiuçar, a gente não consegue desconstruir, a gente não consegue. Ele é grande demais para minha mente, finita. E esse é o Jesus maravilhoso aqui, revelado no prólogo. Verso 15 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Veja, esse Deus aqui é um Deus pré-existente. Ele não teve começo, ele é eterno. Ele não teve começo, ele não terá fim. Ele é eterno. E pensar nisso rompe mesmo a cabeça, né? Como alguém não teve começo? Nosso calibre mental não consegue comportar isso, não consegue medir isso. Ele é pré-existente. E verso 16: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos recebido da sua plenitude. Jesus não fica lá isolado. Jesus não se contenta em ficar em uma sala, em um trono e distante das suas criaturas. Ele comunica a sua plenitude, a gente recebe dessa plenitude. Aliás, o planeta só existe porque Deus está aqui. Se Deus não estivesse, nós deixaríamos de existir. Todo mundo existe porque Deus transmite sua vida para nós. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Até mesmo a existência dos ateus, daqueles que não creem em Deus, eles só existem porque Deus existe. Olha que coisa. Os ateus só existem porque Deus existe. Eu vou explicar isso aqui melhor. Porque sem Deus ninguém teria vida. É isso que eu estou dizendo, é simples assim. Sem Deus ninguém teria vida. Ellen White escreveu, quando, por ocasião do dilúvio, isso está no livro Patriarcas e Profetas, e também está no livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Ela escreveu que Lúcifer, Satanás, foi deixado em meio aos elementos em fúria por ocasião do dilúvio. Ele ficou lá no meio do dilúvio. Deus não permitiu que ele se ausentasse do meio desse cataclisma do planeta. Ele ficou lá. E ela escreve que ele temeu pela sua vida. Você já pensou que o diabo não tem medo das coisas? Mas nesse momento ele teve medo. Ele temeu pela vida. Ele achou que fosse morrer. Isso por causa do dilúvio. Imaginem quando ele sentir a ausência de Deus. Será o fim dele. Até o diabo desfruta da presença de Deus. Ele, veja, quando eu digo desfruta, você precisa me entender antes que você pense que eu estou falando uma besteira aqui. Ele só existe porque Deus existe. Irmãos, nada do que existe nesse mundo existe sem a presença de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu existo independente de Deus. Isso é impossível.
Isso é impossível. O dia em que Jesus não nos comunicar a sua plenitude e a sua graça, que seja a graça comum, a chamada graça comum, estendida a toda a humanidade, nós deixaremos de existir. Você compreendeu isso? A seriedade disso? Ninguém existe independente de Deus. O ateu, é claro, ele pode não se relacionar com Deus, ele não se relaciona com Deus, mas ele mesmo assim existe porque Deus estendeu graça comum a todos. É graça sobre graça. Graça sobre graça. E o texto vai terminando no verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse texto aqui é mal compreendido, alguns fazem assim, pegam e desenham uma montanha, um monte, fazem uma cruz, antes escrevem lei e depois escrevem graça, para mostrar que a graça veio depois da cruz. Essa imagem, esse desenho, essa compreensão não faz jus ao texto, porque não é isso que o texto está dizendo. Desde quando a graça existe? Desde que Deus existe. Desde que esse mundo é mundo. Desde que nós pecamos, a graça nos foi estendida. Então, desenhar uma cruz e dizer que a graça vem depois da cruz não faz sentido. Não é bíblico. Porque se a graça veio depois da cruz, como se salvaram os homens no Antigo Testamento? Por que que Elias está no céu? Por que que Moisés está no céu? Por que que Enoque está no céu? Como que eles foram para lá? Pelas obras? Eles foram para lá pela graça. Pela graça de Deus é que eles foram para lá. Então não faz sentido essa cruz em cima de uma montanhazinha e colocar de um lado lei e colocar do outro graça. Não, lei e graça se combinam, lei e graça se conversam, elas se relacionam. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que foi a partir de Moisés que essa graça, essa lei se materializou. E a partir de Jesus é que essa graça se materializou, é simplesmente isso, tomou uma forma. E o texto termina no verso 18, o prólogo: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Todas as teofanias, as aparições de Deus no Antigo Testamento, na verdade são cristofanias. É o Cristo pré-encarnado aparecendo. É Jesus que revela o Pai. É Jesus que revela o céu. E esse monogenês, esse único da espécie, esse incomparável Jesus, é quem revelou o céu. É quem revelou a Trindade. É quem revelou o Pai. Amado irmão, são 8 horas e 8 minutos. 11 horas, desculpa. 11 horas e 8 minutos. Eu queria deixar você com essa impressão que você está tendo. Sabe? Quando eu leio esse texto, é como se eu ficasse boquiaberto diante de tamanha revelação. É revelação demais para mim. E quanto mais eu estudo, mais eu leio, eu fico impressionado com quem Jesus é. Quem é Jesus? Jesus é esse aqui, é o Deus revelado nas Escrituras, no prólogo de João. E o texto diz que João fala: nós vimos a sua glória. E eu só peço, Senhor, dê-me um vislumbre da sua glória, para que eu possa experimentar e sentir, e muito mais do que sentir, porque não confio nos seus sentimentos, né? Você pode dizer assim: poxa, o sermão de hoje eu nem me arrepiei, nem chorei, nem nada. Não confie nos seus sentimentos. Deus trabalha com o seu intelecto, com um culto racional. Olha só, que revelação magnífica, extraordinária da pessoa de Jesus. Que nesta manhã de sábado, você permita que Jesus opere em você uma nova criação. Que Ele que é o princípio, que Ele que é este verbo, o Logos, esta palavra de ação, trabalhe no seu coração e na sua mente e transforme você. Eu sou um eterno inconformado. E eu acho que a gente tem que ser inconformado com essas coisas também.
A gente não pode se contentar com o nosso status, com o nosso tamanho, com a nossa estatura espiritual. A gente sempre tem que questionar: estou eu mais perto de Jesus hoje do que ontem? Estou permitindo que Ele opere em mim uma nova criação, que Ele mude o meu coração, que Ele mude os meus gostos, que Ele mude o meu jeito de pensar? Estou permitindo isso? É Jesus para mim este verbo que age? Porque, irmãos, Jesus não muda. Põe uma coisa na sua cabeça: Jesus não muda, Deus não muda, mas Deus está em movimento, Deus está agindo, Deus está trabalhando no mundo. Olha para o mundo, abre teus olhos e percebe como Deus está trabalhando no planeta. E Ele quer trabalhar em você. Ele quer operar em você mudanças. Ele quer recriar você. Você entendeu isso? 11h11. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que mude o meu coração, que mude o seu coração também. Muito obrigado por me ouvir até agora. Fica com essa palavra, João capítulo 1, dos versos 1 a 18. Fica com isso e medita ao longo dessa semana. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem cuidado da igreja, essa nova raça, esse novo povo que o Senhor está construindo, que o Senhor está criando. Faz-nos criaturas novas, renova em nós o seu plano e a imagem que um dia fora perdida lá no Éden, que ela seja reimpressa na nossa mente e no nosso coração. Cuida dos queridos que estão aqui me ouvindo, esteja com as igrejas aqui do distrito, a Igreja Central de Osasco, a Igreja do Kennedy, igrejas que estão no coração do Senhor, que estão no meu coração, que o Senhor faça destes uma nova raça, um novo povo, reformulados, reconstruídos, refeitos pela mão deste Logos, deste Verbo de Deus, Jesus Cristo. É nesse nome precioso que eu oro, o nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia, obrigado pela audiência, pela paciência e pela sua presença virtual aqui. Deus te abençoe. Beijo. Bom sábado para você. Fique com Deus.